Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Pessoal, dando continuidade às palestras do dia, vou apresentar a vocês a neurologista pediátrica, Gabriela Moedo, que ela vai abordar um pouquinho sobre o atraso no desenvolvimento infantil. Então, eu desejo uma excelente palestra e espero que todos gostem. Olá, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite para falar desse tema que eu considero ser um tema bem importante na atualidade. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou a doutora Gabriela Cavassani, eu sou neurologista infantil. Eu fiz a minha graduação em medicina pelo Centro Universitário do Estado do Pará e a residência em pediatria e neurologia infantil pela Santa Casa de São Paulo, e atualmente eu estou fazendo pós-graduação em medicina do sono pelo Einstein. Então, por que falar de atraso no desenvolvimento infantil? Atualmente, estima-se que ocorre em 1 a 3% de crianças menores de 3 anos no mundo, e a importância do diagnóstico precoce para um melhor prognóstico, porque atualmente se fala bastante daquela questão da janela de oportunidades, que são esses primeiros 1000 dias da criança, que é quando se tem uma ampla conexão de sinapses neurológicas e uma grande oportunidade de neuroplasticidade. Então, por isso, quanto mais cedo o diagnóstico no atraso, mais rápido a gente consegue intervir e melhor o prognóstico dessa criança. Mas, para a gente falar de atraso do desenvolvimento, a gente precisa primeiro falar sobre o que é o desenvolvimento infantil, que é um processo contínuo, dinâmico e sequencial em que a criança vai adquirindo as habilidades distintas e vai aprimorando ao longo do tempo. E ele é um resultado da interação entre os fatores genéticos, biológicos e ambientais, principalmente ambientais. Atualmente sabe-se que a influência do meio, ela tem uma grande importância de como é que vai ser o desenvolvimento dessa criança. E as fases do desenvolvimento, elas acontecem de acordo com a maturação do nosso sistema nervoso, que nas áreas cerebrais, elas partem das áreas mais posteriores para as áreas anteriores, e ela tem uma progressão cefalocaudal. E como a gente vai fazer uma avaliação do desenvolvimento da criança? A gente avalia por meio dos marcos de desenvolvimento, porque permite-se, através dele, estimar se o desenvolvimento cerebral está ocorrendo dentro de um quadro adequado. E para a gente falar sobre isso, a gente precisa principalmente entender o que é o marco do desenvolvimento e o que é a média da idade. E uma forma, assim, de entender isso, um exemplo seria a aquisição da marcha. A aquisição da marcha, ela é um marco do desenvolvimento e que a média de idade, sabe-se que média de 50% das crianças adquirem esse marco por volta de 1 ano de idade. E quando a gente está avaliando o desenvolvimento da criança, a gente sempre tem que levar em consideração esse desenvolvimento global, olhar a criança como um todo. Uma das formas que é bem fácil de fazer essa avaliação, que é a escala de Denver, que foi publicada inicialmente em 1967, foi revisada em 1990, e daí ela adquiriu o nome de Denver 2. É uma escala que é a principal escala de rastreio utilizada no Brasil e em outros países também, e ela avalia as crianças desde o nascimento até os 6 anos de idade. Ela é composta por 125 itens, registrados, que podem ser registrados por meio de uma avaliação direta do examinador ou até por coleta de informações do cuidador. E ela é dividida na avaliação da linguagem, da evolução pessoal-social, a motricidade fina e a motricidade grosseira. Falando do atraso do desenvolvimento, que a gente consegue ver ele numa consulta pediátrica, a gente precisa de 3 coisas simples para poder chegar nesse diagnóstico de atraso do desenvolvimento. O primeiro é a anamnese, que é onde você vai coletar toda a história da criança, de como é que está o ganho dos marcos de desenvolvimento. No exame físico, você vai conseguir ter alguns sinais que vão te indicar, e inclusive a causa desse atraso do desenvolvimento e as curvas de crescimento, que nesse caso de atraso, a principal seria a curva do perímetro cefálico. Da feita que a gente identifica que tem um atraso, a gente precisa destrinchar um pouquinho esse atraso em relação ao padrão de comprometimento e a progressão temporal desse atraso. O que é o atraso do desenvolvimento? Ela é uma condição em que a criança não alcança as habilidades esperadas para a faixa etária, e ela pode ser dividida da seguinte forma: através do padrão de comprometimento, que pode ser global, que é quando você tem um atraso de 2 ou mais áreas, por exemplo, um atraso tanto da questão de linguagem quanto um atraso motor, ou ele pode ser isolado, que é quando é um atraso de uma área só. E em relação à progressão temporal, você vai avaliar como é que esse atraso, se ele é um atraso regular. É uma criança que tem uma velocidade constante de aquisições, então ela teve um atraso tanto para
insuficiente cefálico para sentar, para andar. Se ele é estagnado, é uma criança que vinha evoluindo de uma forma normal, ela sentou e engatinhou no período certo, mas está tendo um atraso para a aquisição da marcha. Isso é regressivo, que inclusive tem que acionar um alarme na nossa cabeça. É uma criança que teve os marcos de desenvolvimento, mas ela começou a perder aquelas habilidades alcançadas. Falando um pouquinho sobre as causas do atraso global, as principais causas de atraso global no desenvolvimento em crianças são principalmente os distúrbios perinatais, os instintos hipóxicos químicos, as infecções congênitas, as TORCHs, as malformações cerebrais, os distúrbios cromossômicos, que aqui no nosso meio e no mundo o principal seria a síndrome de Down, e lembrando também de causas não neurológicas, que é desnutrição, as doenças crônicas como as cardiopatias, as pneumopatias, o baixo nível socioeconômico e a ausência de estímulos também são causas que podem levar a um atraso global do desenvolvimento na criança. Falando um pouquinho de uma forma isolada, eu vou começar falando um pouquinho sobre o desenvolvimento motor. O nosso desenvolvimento motor na criança, ele pode ser dividido tanto de motor grosso e motor fino. O desenvolvimento motor, ele ocorre na progressão céfalo-caudal, e ele é referente às mudanças na posição do corpo e a capacidade de controle para manter o equilíbrio e a postura do movimento. Já o motor fino, ele acontece no sentido proximal distal, e ele está relacionado às partes mais individuais do corpo, como, por exemplo, a questão da mão e a questão de coordenação fina. Falando um pouquinho sobre... fica um pouquinho desconfigurado, agora que eu vi que desconfigurou o slide na hora de apresentar. Mas, para a gente falar do desenvolvimento do atraso, a gente precisa reconhecer os marcos de desenvolvimento motor na criança, e o que a gente tem que esperar numa criança de 3 meses é que ela já tenha um sustento cefálico. Numa criança de 6 meses, a gente já espera que ela já comece a sentar com apoio, já consiga transferir objetos de uma mão para outra. Uma criança de 9 meses, eu espero que ela já esteja começando a engatinhar, mas que pelo menos ela já sente sozinha. Aos 12 meses, 1 ano de idade, é quando a metade das crianças já começam a adquirir a marcha, já tem uma pista fina um pouquinho mais madura. Aos 18 meses, você espera que uma criança já comece a subir escadas e consiga montar uma torre de 3 cubos. Aos 2 anos, as crianças começam a pular com os 2 pés, e a partir de 36 a 48 meses, elas já conseguem pular de um pé só e tem uma motricidade fina um pouquinho mais madura e conseguem copiar linhas e círculos. Falando um pouco das causas de desordens do desenvolvimento motor, que são condições que dificultam a aquisição progressiva das habilidades motoras, a gente pode dividir ela em distúrbios motores neurodegenerativos, que são aqueles principalmente relacionados com os quadros de involução psicomotora, e dentre as principais causas são as desordens metabólicas, como os erros inatos do metabolismo. A gente pode falar também dos distúrbios motores centrais, que são aquelas condições que causam danos no sistema nervoso central, leva tanto a lesões motoras persistentes, e sinais que a gente vai ver no exame físico que podem direcionar para distúrbios motores de origem centrais são os déficits neurológicos focais, hiperreflexia, alguns sinais de liberação piramidal, como o Babinski. E dentre essas principais causas são as lesões cerebrais agudas, encefalopatia hipóxico-isquêmica, as infecções do sistema nervoso central, principalmente meningite, abscesso encefalítico, que ocorrem em crianças menores de 4 meses, podem levar a esses quadros de distúrbio motores, e acidente vascular cerebral. Pode também falar em distúrbios de origem neuromuscular, que são condições que afetam o nosso sistema nervoso periférico, a junção neuromuscular ou músculo, e os sinais que a gente vai identificar no exame neurológico que podem auxiliar nesse direcionamento são bebês mais hipotônicos, ausência de reflexos osteotendíneos, e dentre eles as principais causas de distúrbios neuromusculares seria a atrofia muscular espinhal, a miastenia graves neonatal, as miopatias congênitas e metabólicas e as distrofias musculares. E outras desordens de desenvolvimento que não necessariamente são de origem neurológica seriam os distúrbios osteotendíneos, que são condições traumatológicas que causam alteração do desenvolvimento motor. Entre eles temos a luxação congênita de quadril, a anteversão femoral excessiva e o desvio dos joelhos e posições patológicas do pé, que são condições que, por mais que não sejam de origem neurológica, elas podem levar um atraso desse desenvolvimento motor. Quando a gente está falando de um atraso de desenvolvimento motor
entrando ali na parte de avaliação inicial, que eu acho que é o importante para a questão do pediatra, quando ele identifica um atraso motor, como é que ele vai fazer essa avaliação inicial. Como eu já falei previamente, o exame neurológico, ele é fundamental, o exame físico da criança, ele é fundamental para esse direcionamento, porque é lá que a gente vai conseguir diferenciar se é uma causa de origem central ou periférica. Um exame que pode auxiliar bastante nessa questão de direcionamento seria os exames de imagem, sempre de preferência fazer ressonância de crânio, mas sabe que eu sei que alguns serviços não têm essa disponibilidade, então fazer uso da tomografia nesses casos. E independente de você saber a causa, isso é sempre importante encaminhar para uma equipe multiprofissional, mas principalmente os fisioterapeutas, porque independente da causa desse atraso motor, essa criança ela vai precisar de reabilitação, ela vai precisar de condições para auxiliar esse atraso, esse desenvolvimento. Então, se possível, sempre encaminhar para um fisioterapeuta. Eu deixei aqui a imagem só de uma das, assim, falando das principais causas, uma coisa que eu acho que o pediatra tem que saber identificar numa criança, que seria a leucomalácia periventricular, que é essa alteração de sinal de substância branca que acontece na parte posterior dos ventrículos laterais, que é visto nas ressonâncias magnéticas como um hipersinal em T2 e FLAIR. Falando do desenvolvimento da linguagem, a linguagem, ela acho que assim, ela é um dos principais marcos da evolução dos humanos, que ela permite a comunicação entre as pessoas, e a gente pode dividir essa linguagem em linguagem gestual, que é a recepção por meio visual, e emissão por meio de gestos e caretas faciais, que entra aquela parte de linguagem corporal também, que é muito utilizada pelas crianças até os 12 meses de idade. A linguagem verbal, que é quando já começa a ter uma emissão através da palavra falada, que começa ali por volta de 1 ano de idade. E a linguagem escrita, que é quando você tem a percepção visual por meio da leitura, e a emissão por meio da escrita, que começa a partir mais ou menos dos 5 anos de idade. Eu deixei aqui também um pouco associado aos marcos da linguagem, os marcos de desenvolvimento social, porque eles andam muito interligados. Então, no recém-nascido, o que a gente espera é que tenha uma produção de sons, principalmente o choro. O recém-nascido ele se comunica com o meio através do choro. Tem um sorriso reflexo, ainda não pode dizer sorriso social, porque não é um que você estimula, brinca e a criança sorri de volta. Aos 3 meses, já espera que tenha uma emissão espontânea de sons que eles emitem vogais, e aí sim, o sorriso social. Aos 6 meses já tem o início da lalação, e as crianças já começam a brincar de esconde-esconde. Aos 9 meses já começa o balbucio de palavras com sentido, então a criança já vai falar o papai ou mamãe com sentido, chamando os pais. Já conseguem fazer algumas outras coisas, como bater palma, dar tchau, e já começa a apontar objetos de interesse. Aos 18 meses a criança já consegue falar palavras simples, como bola, água. Travou aqui a tela. Desculpa, travou. Um momento, certo. Minha tela. Desculpa, voltando. Então, aos 18 meses, as crianças já começam a falar palavras simples, já começam a evoluir um pouquinho mais na questão do brincar, brincando de imitação. Aos 18... Nossa, fez muita confusão aqui que desconfigurou. Aos 18 meses, as crianças já começam a falar em torno de 10 a 20 palavras, já tem um repertório um pouquinho mais amplo e conseguem formar frases de 2 palavras, consegue falar, por exemplo, quer água, dá água. E a evolução no brincar, que já começa a fazer brincadeiras de faz de conta, como, por exemplo, alimentar uma boneca. E aos 2 anos de idade é quando a gente tem o boom do vocabulário, que a criança já consegue ser compreensível por meio da fala em torno de 50% ou 70% das vezes. E quando a gente está falando de aquisição adequada da fala, por mais que seja uma coisa que aparentemente é simples, ela depende de vários fatores. A gente precisa de órgãos da respiração, como o pulmão, o diafragma, os órgãos da fonação, de ressonância, os estímulos ambientais do meio que a criança vai falar de acordo com todo o estímulo que ela recebe do meio, e além dos processos de aprendizagem intelectuais daquela criança. Os distúrbios de linguagem, tem uma estimativa que a prevalência deles ocorre em torno de 15% em crianças pré-escolares, de 3% a 6% em crianças escolares, com uma maior proporção em meninos do que em meninas. E dentre as principais causas, a gente tem os transtornos específicos de fala e linguagem,
O atraso constitucional da fala, que é muito importante você levar em consideração, inclusive, os antecedentes familiares da criança para chegar nesse atraso, nesse diagnóstico de atraso constitucional. O transtorno do espectro do autista, que foi o que a doutora Mariana falou previamente. Deficiência auditiva, que é a terceira principal causa de atraso de fala em crianças. E deficiência intelectual. Falando da avaliação inicial nessas crianças que têm um atraso de fala, atualmente a gente está vivendo, né, numa grande exposição excessiva de telas a crianças menores de 2 anos de idade, que pela recomendação da Sociedade Brasileira é não expor, é zero exposição de telas em crianças menores de 2 anos, e a gente tem visto cada vez mais um prejuízo na aquisição da fala dessas crianças, então sempre é importante atualmente você ver essa questão de telas e conversar com os pais, pedir para reduzir esse tempo de telas e aumentar o estímulo de outras formas. Fazer sempre também, lembrar da avaliação auditiva e visual, porque são coisas que podem interferir na aquisição da fala. E não precisa esperar a criança completar 3 anos ou esperar um pouquinho mais essa questão de aquisição da fala para encaminhar para uma fonoaudiologia. Se uma criança de 1 ano e 6 meses você já identificou que tem algum atraso nessa questão de aquisição da linguagem, já dá para encaminhar. E outra coisa que é importante da gente falar, não só do desenvolvimento motor e de linguagem, é o desenvolvimento sensorial, porque ele está inteiramente conectado com as outras questões do nosso desenvolvimento. Ele é uma base para o nosso desenvolvimento motor e cognitivo, e são capacidades que elas permitem a gente se relacionar com o meio ambiente. A gente precisa de uma toda integração desse sensório junto com a nossa, para desenvolvimento da nossa questão motora e de linguagem. E isso é feito através que a gente recebe as informações por meio de receptores sensoriais, e o nosso cérebro ele faz um processo chamado percepção, que é a conversão em sensações, e organiza e interpreta essas informações sensoriais, e a gente emite uma resposta para o meio através disso. O nosso desenvolvimento, como é que acontece o desenvolvimento sensorial visual nos recém-nascidos? Inicialmente, eles, logo depois do nascimento, só consegue fixar os olhos em pontos de luz, a criança não tem uma baixa nitidez, e a visão dela, na verdade, não tem cores, é só uma variação de cinza. Até o final do primeiro mês de vida, a criança já consegue identificar rostos que fiquem próximos a 30 a 25 centímetros de distância. No terceiro mês de vida, já começa a ter uma melhora importante essa acuidade, a criança já começa a distinguir os rostos, principalmente os rostos da mãe e do pai, e já inicia a evolução para a visão de cores, que a primeira cor que a gente começa a identificar é a cor vermelha. Aos 6 meses, já começa a distinguir objetos a longas distâncias, a 2, 3 metros de distância, e aos 2 anos de idade é quando a visão já está bem semelhante à do adulto. Quanto ao desenvolvimento auditivo, ele é um sistema extremamente importante para o desenvolvimento da linguagem. Ele tem uma evolução rápida, até os 4 meses de idade, a criança já começa a identificar e a localizar a direção exata do som. O desenvolvimento sensorial, a evolução dele é progressiva durante a nossa gestação, na verdade, e ele é fundamental para o desenvolvimento da propriocepção, que é a percepção do tônus muscular, da nossa movimentação, disposição dos membros e a posição do nosso corpo no espaço. Falando de distúrbios sensoriais, como é que a gente pode identificar que a criança tem algum distúrbio sensorial? Em casos de distúrbios visuais, são bebês que não conseguem focar ou seguir rostos. Se você identificar que tem uma forma anormal ou assimétrica das pupilas, movimentos oculares anormais, como nistagmo. Em termos de distúrbios auditivos, seria a ausência de respostas reflexas a ruídos ambientais, ou crianças que não respondem ao chamado ou não tentam localizar sons familiares. E falando de distúrbios táteis, a gente tem principalmente a questão de hipossensibilidade e hipersensibilidade, que ela já é bem falada e difundida na questão do transtorno do espectro do autismo. Se fala bastante em questão de hipersensibilidade, são crianças que têm dificuldade para sentir certas texturas, têm hipersensibilidade auditiva, mas, assim, é importante lembrar que isso não é uma coisa que acontece só em crianças do transtorno do espectro do autismo. Crianças normais também podem ter essa questão de hipersensibilidade, e isso está bem relacionado com problemas de linguagem, comportamentos e motores, inclusive com dificuldade de coordenação, concentração e planejamento do movimento. Um exemplo disso são, às vezes, crianças que chegam no consultório com uma queixa da escola e uma suspeita, assim, digamos, entre aspas, de TDAH,
porque são crianças que não conseguem ficar muito tempo sentadas na cadeira, não conseguem se concentrar, mas na verdade elas têm uma questão de sensibilidade aí por trás que impedem que elas consigam ficar quietas, porque a textura da cadeira incomoda, barulhos incomodam, e não tem nada a ver com a questão de TDAH. E aí, por último, acho que sinais para ficar sempre alerta quando você está avaliando uma criança, que podem chamar atenção, porque podem ter alguma relação com o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, que seriam a persistência de reflexos primitivos, principalmente o moro. Desenvolvimento assimétrico de movimento são aquelas crianças que, quando começam a pegar objetos, você vê que faz o uso preferencial só por um lado, muitas vezes não fazendo o uso do outro lado para pegar os objetos. A perda de habilidades previamente adquiridas, que, assim, é considerada até como uma emergência neurológica, é a evolução neuropsicomotora, e a avaliação da curva de perímetro cefálico anormal, porque a gente sabe que tanto microcefalia quanto macrocefalia são estritamente relacionadas com condições que podem cursar com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e a prematuridade, que é sempre ficar de olho e não esquecer de corrigir a idade da criança e fazer a avaliação do desenvolvimento dela de acordo com a idade corrigida. Essas são minhas referências e obrigada. Obrigada, doutora, pela sua palestra excelente. A gente tem uma pergunta, eu vou colocar aqui para a senhora ver. Como saber a diferença entre um distúrbio e um retardo normal na fala no desenvolvimento da criança? Tá. Primeiro, por isso que é tão importante você saber a questão do desenvolvimento. A gente tem uma faixa dentro do que é esperado para a normalidade. Por exemplo, a gente sabe que com 1 ano de idade as crianças já começam a falar, começam a adquirir o vocabulário, começam as primeiras palavras, mas a gente pode esperar mais ou menos até ali 1 ano e 3 meses. Da feita que você começa a passar dessa questão da faixa de normalidade, você já começa a levar em consideração mais a questão de um distúrbio, fora outros sinais que vão te identificar para um distúrbio específico, como, por exemplo, o transtorno do espectro do autismo. É uma criança que ela tem um atraso na aquisição da fala, mas ela não tem só um atraso da aquisição da fala, ela tem outras coisas associadas que levam a esse prejuízo da comunicação como um todo e chamam a atenção para se falar mais em um quadro de distúrbio ou um atraso normal. Certo. Não sei se responde. Explicou sim. O pessoal está só elogiando a sua palestra. Queria agradecer, em nome de toda a organização do evento, pela senhora ter aceitado o nosso convite. Foi, de fato, muito boa a sua palestra e muito obrigada. Obrigada eu. Tchau, prazer. Tchau, prazer.